Vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer nesse momento, ó Pai, por mais uma semana, por mais um tempo na tua presença, por mais um mover, ó Pai, por mais um reacende a chama. E nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor me esvazie, para que eu possa me esvaziar de mim mesma e o Espírito Santo do Senhor me encha, para que Deus, nesse momento, eu seja apenas uma porta-voz aqui da tua palavra. Pai, nós temos orado por unção durante todo esse mês. Então, eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor possa derramar unção sobre o teu povo. Prepara, Pai, e nos prepara para poder vivenciar um novo tempo, um novo momento, uma nova estação. O Senhor tem nos convidado para viver algo ainda mais profundo, Senhor. Então, nesse momento, eu peço a Ti para que o Senhor trabalhe infinitamente mais aos nossos corações e na nossa mentalidade. Nesse momento também eu apresento a vida do Pedro, ó Pai, nas tuas mãos. Peço para que ele se esvazie de si mesmo e o Espírito Santo do Senhor invada o coração dele, invada a mente dele, ó Pai, que a tua unção seja sobre ele. Que ele venha ser boca, Pai, do Senhor aqui essa noite, para que ele possa falar aquilo que está direto do teu coração para o nosso coração, ó Pai. Usa o teu filho, ó Deus. Que seja apenas ele, mas a boca dele fale aquilo que o Senhor vai direcionar. Que nesse momento, ó Deus, o teu mover, o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, né? Tua palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então, se faz presente aqui nessa noite, ó Pai, e começa a invadir o coração do Pedro e prepará-lo, Deus, para esse novo momento, para essa nova estação, para esse momento tão esperado, que tinha muita gente esperando para ouvir ele, ó. Então, que o Senhor possa usar o teu filho, ó Pai, para ministrar a palavra em nosso coração. Papai amado, papai querido, eu te peço, Deus, para que prepare os nossos corações para entender aquilo que o teu filho vai falar hoje. Para que seja uma semente plantada e o nosso coração seja um coração fértil, Pai, um solo fértil, Deus, para que a gente receba essa semente, a gente cuide dessa semente e essa semente ela venha literalmente gerar bons frutos e que essa palavra não fique somente na gente, né? Que ela comece a atingir mais e mais e mais e mais pessoas. Que nós venhamos entender, ó Pai, que o nosso propósito aqui na Terra é espalhar essa chama. Então coloca um coração de missionários em nosso coração, né, de profetas, não coloque no nosso coração, ó Deus, aquele propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Então recebe, ó Deus, as nossas orações, recebe os nossos pedidos, que o Senhor nos capacite dia após dia para que esse ministério fique de pé, ó Pai. O Senhor vai levar esse ministério também para um novo tempo, para um novo momento que talvez vai ser muito mais grandioso do que a gente possa imaginar. Então, que o Senhor nos prepare para que isso aconteça, né? Continue me deixando de pé, colocando Pedro de pé, ó Pai, para que a gente possa cada vez mais ser usados para atingir mais e mais e mais pessoas. Para que o seu propósito se cumpra através das nossas vidas. Que o Senhor abençoe as vidas das pessoas, ó Pai, que tomam a decisão de nos acompanhar, seja no ao vivo ou no gravado, ó Pai. Abençoe esse coração e que essa pessoa entenda o propósito que o Senhor tenha na vida dela, ó Pai. Que ela receba respostas que ela veio aqui hoje procurar. Que ela receba respostas, ó Pai, que ela sinta a tua presença, que isso é mais importante do que uma resposta, papai. É ter a sua vida ali renovada, é sentir a tua presença, é entender que o Senhor está ali, que o Senhor a escolheu, que o Senhor está o preparando para esse novo momento e esse novo tempo, Pai. Eu peço, Deus, para que o Senhor já abençoe o nosso Reacende a Chama, um lugar à mesa, que vai acontecer nesse domingo, Senhor, que o Senhor já esteja lá na casa da Renata, guerreando ao nosso favor, ó Pai, que os teus anjos já estejam acampados ali, preparando tudo que precisa ser preparado para que esse dia seja completamente extraordinário, ó Pai. E cada pessoa que tomar a decisão de vivenciar lá esse dia com a gente, ó Pai, tenha a vida completamente transformada, ó Deus. A começar por nós, ó Deus, porque somos meros mortais também, somos seres humanos, assim como qualquer outra pessoa. E nós queremos ter a nossa vida transformada também. E eu brinco que que a boca que fala é a primeira que ouve, então que o Senhor faça com que a gente venha ouvir a tua palavra, Senhor. Então transforme, ó Pai, as nossas vidas, visita a nossa família, guarda a nossa casa, ó Pai. A guerra já começou pelo movimento que nós decidimos fazer, ó Deus. Então eu peço que comece guardando a minha casa, guardando a minha família, ó Pai, guardando os bens da minha família, Senhor. Não deixe que Satanás se toque em nada, papai.
Porque ele sabe que ele não conseguiu me derrubar, ele tentou colocar confusões mentais na minha cabeça para poder desistir do propósito, Senhor. E mesmo assim eu perseverei. Por um momento eu achei que eu estava ficando doido. Falei, Deus, eu acho que eu não estou te entendendo. Mas eu perseverei porque eu sei que o Senhor fala comigo e através de mim. Então ele tentou atacar a minha família, Deus. Então eu te apresento agora a minha família e te peço, Pai, renova as forças de cada um dos meus irmãos. Peço que renove a força do meu pai, papai. Renova a força da minha mãe, Senhor. Visita os meus familiares, ó Pai, restituindo a nossa família. E que todo mal que tem se levantado contra a gente comece a cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Assim como a vida de cada um aqui presente, Senhor, que todo mal que tem se levantado, tudo aquilo que tem tentado paralisar o nosso propósito, a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor, já comece a cair por terra, porque eu não aceito mais, ó Deus. Nos renova nessa noite, Pai. Traz um espírito de ousadia nessa noite, Senhor. Faça com que a gente entenda, Pai, que tudo aquilo que tem acontecido, Deus vai fazer com que a gente seja levado para um próximo nível. Então, nos dê a sabedoria de entender como temos que posicionar, a hora que a gente precisa repreender, a hora que a gente precisa aprender, a hora que a gente precisa calar, a hora que a gente precisa clamar. Senhor, nos ensina. E que nessa noite aqui o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, ó Pai. E que haja aqui cura, transformação, restauração, casamentos, vidas, doenças no corpo físico, mental, espiritual. Tenha total liberdade, ó Pai, para que a sua glória seja. Aqui é o teu nome, para o teu nome ser glorificado, para que venhamos ser testemunhos vivos nessa terra, papai. Então que o Senhor nos use, ó Deus, e que o Senhor fale através do Pedro em nossos corações e nos prepara, papai, para receber a tua palavra. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a vida dos nossos familiares, ó Deus. E que enquanto estivermos aqui procurando ter uma intimidade com o Senhor já vai guerreando em nosso favor. É por isso que hoje eu lhe peço, eu oro e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, amém, amém e amém. Que façamos uma extraordinária noite. Agora, é claro, eu vou passar a palavra para ele. Tão esperado. Eu vou xingar ainda a Simone, que a Simone pegou no pé querendo ouvir ele, a Simone não entrou. Mas fique à vontade, Pedro, a palavra é toda sua. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje já começou tenso, hein, o negócio. O espírito já começou a incomodar. Hoje o treino vai ser pesado, tá, gente? Antes de qualquer coisa, quero pedir para todo mundo respirar fundo, né? Entender que é uma um dia especial, né? Então, Não é. É quando para a bloquear a gente tela. O que você está mexendo? seu microfone estava aberto. Então, eu queria dizer para todo mundo que quem chegou aqui hoje é por um motivo maior do que imagina, né, gente? Não é à toa. Se você tirou um tempo em plena segunda-feira, né, segunda-feira dolorosa geralmente, né? Então é porque Deus quer falar alguma coisa com a gente, né? E às vezes a vida pode até parecer confusa, né? Porque, como a Lívia falou, a gente é ser humano, né, gente? Dentro de nós coexiste luz e sombra, né? Uma força e fraqueza, acerto e erro. E tudo isso faz parte de ser humano, né? Não é, nenhum de nós somos perfeitos. Nós não somos imunes à falha, né? Todos nós carregamos marcas, dúvidas, lutas, tanto internas como externas. E até mesmo aqueles que caminham com Deus enfrentam todas essas adversidades, né? Aliás, principalmente aqueles que caminham com Deus. Mas algo faz toda a diferença na nossa vida, né? Que é o fato de nós sermos chamados, né? Você foi chamado. Você está aqui hoje, Deus tem um chamado para você, tem um propósito para você. E esse chamado não é baseado na nossa perfeição, não é baseado se você é perfeito, se você faz tudo certo, não. É simplesmente baseado no amor dele pela gente, né? No amor de Deus por você.
Então, se você está aqui hoje, eu quero te dizer que não é por acaso, né? Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de reencontro, de profundidade, de intimidade com Ele. Ele não espera que a gente seja perfeito, que a gente seja pleno, que a gente esteja pronto. Ele só quer que a gente se aproxime mesmo, sabe? Acho que é a partir dessa aproximação que tudo começa a mudar na nossa vida. E quando eu escolhi esse tema para falar, eu acho que foi um tema assim que Deus queria falar primeiro comigo do que com todo mundo, sabe? Porque nessa nova fase assim que eu venho vivendo, acho que é muito importante esse tema que é intimidade com Deus mesmo, sabe? Então, quando eu escolhi falar disso, é porque eu realmente acredito de coração que toda transformação começa dentro da gente, começa no nosso secreto mesmo, sabe? No nosso relacionamento íntimo ali com o Pai, sabe? E nesse lugar de proximidade que eu acho que a gente é curado, que a nossa fé é renovada, a nossa vida começa de fato a fazer sentido, sabe? O nosso momento com Deus diz muito sobre como vai ser daqui para frente, né? Então, eu orei muito para poder formular tudo, né, que eu ia trazer hoje. E por isso que eu queria compartilhar com vocês algo que eu chamei de receita da intimidade, tá? Não é nada mágico, são passos simples, mas para mim muito profundos, que podem nos ajudar a sair de um lugar de frieza espiritual mesmo, sabe? Pode nos levar a experimentar algo novo, um novo nível de conexão com Deus. Algo que nos aproxima mesmo do coração dele, sabe? E, como eu falei, não são fórmulas mágicas, mas caminhos que acho que com sinceridade e constância pode ajudar a reacender aquilo que talvez tenha apagado dentro da gente, ou aquilo que a gente nunca viveu mesmo, e que Deus tem preparado para a gente, né? Por isso que eu pedi para a Lívia falar com vocês para trazer papel e caneta, que quem quiser anotar passo a passo aí, vai ser muito bem-vindo para a gente poder, né, seguir um novo rumo a partir de hoje, né? Então, eu vou começar. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje. Queria agradecer pela oportunidade, pela vida da Lígia, porque realmente tem sido tremendo as coisas que Deus tem feito, né? E esse final de semana foi meu batismo, graças a Deus. Algum tempo atrás a gente nunca imaginaria que estaria nesse momento, né? Mas graças a Deus isso aconteceu. Passei pelas águas, né, no último sábado. E Deus tem sido maravilhoso, gente. E quando esse tema apareceu para mim, eu tive certeza que era ele, porque é o momento que eu estou vivendo, sabe? É um momento que eu estou precisando dar uma dedicada maior para se aproximar de Deus. E quando Deus me entregou isso, eu falei, gente, é isso, eu preciso trazer isso para o devocional e vai ser isso. E pronto. Então, vamos começar. Quem quiser anotar, pode anotar. O primeiro passo da intimidade com Deus acho que o passo um, assim, é começar o dia falando com Deus. Então, o passo um, comece o dia falando com Deus. Porque é o nosso início, né? O nosso despertar, é quando a gente acorda, a gente vai lidar com tudo no nosso dia a dia, ali na nossa rotina. Então, antes de pegar o celular, antes de começar a rotina mesmo, de sair do nosso quarto, escovar o dente, tomar seu café, acho que a primeira coisa é falar com o Pai, né? Mesmo que seja uma frase curta, mesmo que seja uma súplica ali nossa,
mas isso pode mudar o nosso dia, né? No Salmos 3, aliás, Salmos 5:3, a Bíblia diz que, aliás, Davi diz: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, Davi simplesmente não é orar, entendeu? Davi não faz uma simples oração de manhã. Ele faz a oração, ele apresenta o seu clamor a Deus de manhã, mas aguarda com esperança. Então, acho que o primeiro passo do nosso dia tem que ser esse, né? É falar com Deus de forma íntima e esperar nele um dia, aquele dia que ele preparou exatamente para a gente, né? Então, primeiro passo, comece o dia falando com Deus. Comece o dia falando com o Pai. Passo 2, leia ao menos um versículo por dia. Esse é um passo muito importante, gente. Que às vezes a gente já está criando ali uma rotina com Deus, a gente já está criando, né, uma intimidade maior com Deus, mas a Bíblia traz que a palavra, ela é a lâmpada que ilumina nossos passos, né, a luz que clareia o nosso caminho. Então, às vezes é através da palavra que Deus vai alimentar a sua alma mesmo, né? E mesmo que seja pouco, mesmo que você leia um versículo por dia, não precisa ser um livro, não precisa ser um capítulo, né? Eu acho que é a constância que transforma a nossa rotina. Então, mesmo um único versículo ali durante o seu dia pode iluminar suas decisões, seus pensamentos, seus caminhos, né? Em meio à correria do dia ali. Então, a palavra é muito importante para que a gente tenha uma base de fé mesmo, né? Esses dias eu tava vendo um meme que foi isso, a pessoa falava com o pastor, pastor, eu quero que Deus fala comigo. Aí ele, então vai ler a Bíblia. Ela, não, eu quero que Deus fale em voz alta comigo, eu quero que Deus fala mesmo. Ele, não, então lê a Bíblia em voz alta. É nisso, às vezes um versículo vai te dar a direção que você precisa ali para uma decisão, para um dia e iluminar mesmo o seu caminho, sabe? Então, passo 2, e um dos mais importantes, é ler ao menos um versículo por dia. Partindo para o passo 3, é um passo que eu acho muito importante também, porque eu venho me policiando muito nisso, que é consuma conteúdos que edificam, né? Para que a gente evite músicas, filmes, séries, redes que esfriam nossa fé mesmo. Né, que a gente se alimenta daquilo que possa nos aproximar de Deus. Lá no 1 Coríntios, Paulo fala que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo vai me edificar, né? Então, nem tudo que é permitido é saudável espiritualmente. Escolher aquilo que edifica a gente é um sinal de maturidade mesmo, sabe? É um sinal de que a gente está disposto a se policiar de tudo que entra mesmo pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração, né? Tudo que entra pelos nossos olhos vai diretamente para a nossa alma. Então a gente tem que se policiar nisso, né? É uma frase que eu li quando eu estava formulando isso, que eu achei muito interessante, eu até trouxe, é que o que entra pelos nossos olhos pode alimentar ou apagar sua chama espiritual, né? Então a escolha é basicamente nossa. Se a gente vai alimentar ou se a gente vai apagar a chama que está dentro da gente, né? Então, terceiro passo, consuma conteúdos que edificam. É um passo muito importante, principalmente para a gente que está tentando criar, formular uma identidade, aliás, uma intimidade maior com Deus, né? É um passo muito importante, gente. Passo 4, fuja da comparação.
Esse é um passo que já me machucou muito antigamente, que Deus foi cuidando pouco aos poucos, porque a gente tem, acho que de natureza, uma, uma condição de se comparar mesmo um com o outro, sabe? Só que cada um tem seu tempo. Então, Deus dá um tempo para cada um. A comparação, ela só gera culpa, só gera orgulho, às vezes. Então, a gente tem que viver a nossa jornada com sinceridade e paciência, né? Porque o tempo de Deus é perfeito. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu e diferentes tempos, diferentes caminhos para percorrer. E Deus trabalha de uma forma única com cada um de nós, né? Comparar o nosso processo ao do nosso irmão, do nosso amigo, comparar o processo de qualquer outra pessoa, é esquecer os dons e o caminho que Deus fez personalizado para a gente, né? A gente esqueceu o cuidado meticuloso que Ele teve em criar o nosso processo para que a gente seja forjado e chegue ao lugar que ele preparou para nós. Então, passo 4, fuja da comparação, né? Não se compare, tenha paciência e siga sinceramente essa jornada, porque cada um tem um lugar para chegar, um lugar que Deus preparou tão cuidadosamente e que a gente não precisa se comparar, né? O que é nosso está sempre guardado. Passo 5 é um passo também muito importante, que a gente vê muito na Bíblia, que é o jejum, né? Passo 5 é jejum com propósito. Gente, jejuar não é só parar de comer. Jejuar não é parar de acessar uma rede social, não é só parar de fazer aquilo que a gente gosta. Jejuar é um ato de desconectar com o mundo, é um ato de desconectar com sua carne e, consequentemente, se conectar com Deus, né? A Bíblia fala que ele honra muito esse sacrifício, né? Em Mateus 6, ele diz: Mas quando jejuarem, ponham óleo na cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao Pai, que em secreto, que está em secreto. E o seu Pai, que te vê em secreto, os recompensará. Então, o que quer dizer esse versículo, né? Que a gente não tem que jejuar para mostrar para os outros que a gente tem um propósito, que a gente vai fazer algo grande. Não. O jejum, ele é uma forma de se conectar mesmo com Deus. É uma forma de criar intimidade, de criar uma forma de se sacrificar mesmo, sabe? Para se conectar com Deus. E o jejum, ele tem que ser feito com sinceridade, não para impressionar as pessoas. Ele tem que ser feito para se aproximar de Deus mesmo. Então, passo 5, jejue com propósito, né? Estabeleça um propósito para o seu jejum e faça para Deus, não faça para os outros, né? Que seja algo íntimo entre você e Ele. Passo 6, muito importante, participe de uma comunidade. Esse é um passo muito importante, gente, porque a gente não consegue caminhar sozinho, né? Deus nos fez para viver em família. E assim como existe a nossa família de sangue, existe a nossa família de fé. Então, Deus prepara pessoas para te levar adiante. Deus prepara pessoas para te ajudar a caminhar, né? Para te levantar quando você cai, para te apoiar quando você precisa, para te dar um conselho quando você está perdido. Então, congregar, participar, servir é um passo muito importante para a intimidade com Deus.
porque você vai se conectar com as pessoas que ele preparou para te ajudar durante esse caminho, né? Deus prepara pessoas para nos ajudar a superar mesmo os obstáculos, sabe? Em Hebreus 10, ele diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quer dizer que a gente tem que ter uma comunidade, a gente tem que ter uma comunhão, que é muito importante, que Deus prepara isso para a gente, né? A comunhão, ela fortalece a nossa fé mesmo. Ela nos ajuda a vencer os desafios com apoio mútuo, né? Com apoio um do outro. E assim, da mesma forma que nós precisamos dos outros para superar os nossos desafios, nossos obstáculos, as outras pessoas também precisam da gente. Então, nesse momento, tem alguém esperando o seu conselho, tem alguém esperando a sua ajuda. Então, eu acho que é um passo muito importante a gente ter uma comunidade mesmo, ter uma comunhão, sabe? Quando eu estava preparando esse passo, eu senti muito forte que acho que esse devocional é uma comunidade mesmo, e tem que ser algo prático, né? Eu acho que a gente tem que se abrir mesmo um com o outro, a gente tem que se apoiar mesmo um com o outro. E eu acredito que tanto eu quanto a Lívia estamos muito dispostos aqui para receber qualquer pessoa, a gente está totalmente aberto a qualquer pessoa que precise de ajuda, precise de oração. E eu gostaria também que vocês também confiassem na gente, da mesma forma que a gente se propõe a confiar em vocês, para a gente se tornar uma família de fé mesmo, sabe? Então, um passo muito importante para mim é o passo 6: participe de uma comunidade. Passo 7: fale de Jesus para alguém. Eu acho que é um dos passos primordiais, porque de tudo que a gente faça, de todo propósito que a gente receba, de toda promessa que a gente tem um objetivo, que é evangelizar, né? Que é cuidar, que é tratar. Evangelizar não é só falar de Deus para os outros, mas é cuidar, né? Então, falar de Jesus para alguém não é que você vai chegar no supermercado e vai começar a pregar para os outros, não, gente. É falar mesmo. Sabe, às vezes uma palavra que você falar para uma pessoa: olha, Jesus te ama, é o que a pessoa precisa naquele dia, é a esperança que vai ser acendida, né? Então, acho que compartilhar a nossa fé nos fortalece e nos ajuda a lembrar o principal propósito da nossa caminhada, que é entregar o evangelho, né? É o id pregar, né? Pedro diz que antes santifiquem Cristo como Senhor do seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da sua esperança, né? Que te pedir a razão daquilo que há na gente. Então, quando a gente assume um nível de intimidade com Deus, as pessoas começam a ver, gente. Não tem como a gente correr. As pessoas vão pensar: nossa, olha como é que a Lívia tá diferente, olha como é que o Pedro tá diferente. E vai ter gente que vai chegar e perguntar. Então, a gente vai ter que estar preparado para falar com essas pessoas. Não sabe o que aconteceu? Jesus mudou a nossa vida. Então, assim, falar de Jesus para alguém é um passo muito importante, né? Falar de Jesus é estar pronto para compartilhar a esperança que a gente tem hoje, sabe? Então, fale de Jesus para alguém. Assuma esse compromisso. Nem que seja um Jesus te ama no meio da rua para alguém que você nunca viu na vida, gente. É um passo
libertador, que vai te levar a lugares diferentes. Então, passo 7, fale de Jesus para alguém. Passo 8, confesse os seus pecados com sinceridade. Aí começa a machucar o cristão, né, gente? Confessar os nossos pecados nem sempre é bom, nem sempre é tranquilo, né? A gente tem uma tendência a se esconder, embora Deus conheça tudo, embora Deus saiba de tudo que acontece na nossa vida. Então, acho que a gente não deve se esconder, né? Deus sabe tudo que a gente faz, Deus sabe todas as decisões que a gente toma, mas Ele quer um coração quebrantado mesmo, sabe? Confessar o seu pecado restaura a sua intimidade com Ele, restaura, né, aquela fagulhinha que Deus coloca no nosso coração. E mostra para Ele que a gente confia, que a gente está disposto a ser curado, que a gente está disposto a sentir o mover dele dentro do nosso coração, da nossa mente, para que a gente tome decisões diferentes a partir daquele momento, né? Então, não esconda, Deus sabe de tudo, mas converse com Deus, converse com seu Pai, né? Em 1 João, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, né? Perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo, né? Todo mundo tem aquele pecadinho de estimação, né? Uma mentirinha que você conta, um negocinho que você faz, sabe? E para quem quer criar um nível de intimidade com Deus, sabe que a gente sempre se machuca depois de realizar isso, né? Às vezes a gente fala uma coisa que a gente não quer, às vezes você briga com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu pai, seu irmão, né? E fica triste por causa disso. Então, o primeiro passo a mudar é realmente confessar a Deus, é mostrar para Deus que a gente não consegue mudar sozinho, né? Entregar realmente para Deus aquilo que nos machuca, né? Confessar é o caminho para o perdão e para a restauração do relacionamento com Deus. Então é muito importante que nas nossas orações a gente não chegue e fale, ó, Deus, perdoa meus pecados, mas eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, gente, não é assim que funciona, sabe? A gente tem que confessar minimamente, Deus, olha, eu fiz isso, eu não gostei, eu não consigo mudar sozinho, eu preciso que isso haja na minha vida, me transforma, me faz diferente. Então, passo 8, confesse seus pecados com sinceridade. É um passo importante para o relacionamento com Deus. E também nos leva a um nível diferente de intimidade, né? A um nível diferente de confiança. Então, um passo muito importante, confesse seus pecados com sinceridade. Passo 9, um passo muito importante também, que é a gratidão. Passo 9 é agradeça todos os dias. A gratidão, ela alinha o nosso coração, né? Quem agradece, reconhece Deus em tudo. Agradecer aquece a nossa alma, né? Ser grato, dar honra ao Criador de todas as coisas. Então, eu não falo agradecer, nossa, Deus, obrigado por esse dia, não. Deus, obrigado pela noite de sono, obrigado por restaurar minha energia, obrigado pelo café, obrigado pelo pão, obrigado pelo, né, o ar que eu respiro, né, bater o dedinho na parede, Deus, obrigado, porque não foi o pé, entendeu? Então, isso é muito importante, porque a gente começa a reconhecer Deus em tudo. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a primeira coisa que a gente faz é repreender, sabe? Às vezes acontece alguma coisa que não foi da forma que você queria, e a primeira coisa que você faz é repreender. Não, tá amarrado, tá repreendido. Às vezes você tá repreendendo um cuidado que Deus teve com você, sabe? Às vezes Deus te deu um tropeço agora, porque o tombo lá na frente ia ser muito grande, você não ia levantar, entende? Então, agradecer a Deus
Em primeiro lugar, eu acho que a base do cristão, né? A Bíblia diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, que a gente agradeça e saiba reconhecer Deus em tudo que a gente faça, sabe? Não só nas coisas boas. Porque agradecer quando acontece alguma coisa boa, gente, é muito fácil. Agradecer quando Deus cuida, agradecer quando passa a mão na nossa cabeça, quando nos dá coisas que a gente pede, sabe? É muito fácil, né? Eu quero ver agradecer quando as coisas estiverem mal mesmo. Quando Deus não te entregar o que você quer, quando Deus entregar o que for da vontade dele. E esse é um passo muito importante para a gente mudar. É um passo muito importante para a gente criar um relacionamento com Deus mesmo. Porque a gente começa a reconhecer Deus em tudo que a gente faz, sabe? Nas coisas boas, nas portas abertas, mas também nas portas fechadas. No cuidado, né? A gratidão, ela transforma a nossa visão mesmo. E, consequentemente, aproxima nosso coração de Deus. Então, passo 9, muito importante, agradeça todos os dias. Seja grato a Deus, seja grato por tudo, né? Seja grato por tudo que aconteceu na sua vida, porque tudo tem um propósito. Se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não foi agora, é porque o tempo não é esse. Mas seja grato por isso. Seja grato porque Deus não está te entregando alguma coisa que vai te machucar lá na frente. Ele está te preparando para que quando ele entregar, você esteja pronto para agir, sabe? Então, passo 9, agradeça todos os dias. E o passo 10 e o último passo, gente, é o mais importante de todos. Esse a gente tem que estar preparado, porque é o passo mais importante, que é a oração. Né? Ore mesmo sem vontade. É o passo 10. Porque acho que a oração é o elo principal que a gente tem com Deus. Né? A frieza espiritual, a gente não vence com emoção, mas com persistência, né? Com entrega. É, mesmo nos dias que a gente não tem vontade, né? Que a vontade parece não existir ali, a gente tem que orar, né? Mesmo com, às vezes com poucas palavras, às vezes cansados, às vezes em silêncio, às vezes alto, né? Porque é a constância que nos dá intimidade com Deus mesmo, sabe? Não é na sensação, é na constância, é na entrega, na persistência que a intimidade com Deus é construída. A oração é um passo primordial para isso, né? A oração é a ponte que a gente tem com o Pai. Ainda assim, muitas vezes a gente é tentado a usar esse passo, esse poder que a gente recebeu de comunicação com Deus, como meio somente de alcançar aquilo que a gente quer, sabe? E uma coisa veio muito na minha cabeça quando eu estava criando esse passo, é que será que a gente não tem transformado o nosso elo com Deus, a nossa ferramenta, né, de comunicação com Deus como forma de barganha, né? Será que a gente não tem falado mais de nós com Deus do que ouvido o que Ele tem para dizer para a gente? A gente se lembra que no deserto, quando Jesus estava lá, enfrentando fome, fraqueza, 40 dias, o inimigo tentou Jesus dizendo: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Parece sutil, não parece? Mas é um pedido simples, né? Até parece legítimo, mas o que o diabo queria, na verdade, era que Jesus usasse o poder que Deus deu em benefício próprio, para satisfazer a si mesmo. O problema nunca foi o pão. O problema é o motivo por trás do pedido. E é aí que mora o perigo, porque
Muitas vezes a gente usa o único elo que a gente tem com o nosso Pai, que é a oração, apenas para satisfazer nossas vontades, sabe? E não para realmente nos aproximar do coração de Deus. Então a gente se corrompe mesmo, sabe? Corrompe a nossa oração como forma de barganha, sabe? A gente quer pedir. E eu acho que isso diz muito sobre o que a gente vai enfrentar, né? Porque muitas das nossas orações é Deus me dá, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Mas eu acho que lá de cima Deus deve pensar, né? Te dá para quê? O que que você fez com aquilo que você já recebeu de mim? O que que a gente tem feito com aquilo que a gente já recebeu de Deus? E a gente continua pedindo, 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 né? A verdade é dura, mas às vezes liberta, gente. A oração, ela não muda Deus, sabe? A oração muda a gente. Então, qual que é a conclusão que a gente tem disso? Quanto menos eu oro, menos eu sou transformado. A oração transforma, mas não transforma Deus, transforma você, né? A oração alinha o seu coração ao coração de Deus, não diferente, né? Muitas orações, elas às vezes não são atendidas, não porque Deus não ouve, não porque Deus não quer te fazer feliz, mas porque a gente está tentando fazer com que ele se curve aos nossos desejos. Quando, na verdade, né, o coração, o nosso coração precisa se alinhar ao dele. O nosso desejo que precisa se alinhar ao dele. Né? A Bíblia diz que Deus não muda. Deus, ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Quem precisa mudar somos nós. Quem precisa ser transformado somos nós. Entendeu? Se a gente parar para pensar, todas as orações assim, que foram atendidas na Bíblia, não foi porque o coração de Deus mudou, mas foi porque, de alguma forma, aqueles profetas, aqueles cristãos como a gente, disseram subliminarmente: Deus, faz a sua vontade, faz aquilo que tu queres fazer, não o que eu faço, sabe? Um exemplo muito grande disso, o maior de todos, foi Jesus. Jesus foi um primordial que ensinou isso pra gente, né? E no seu maior momento de angústia. Então, no momento que nenhum de nós aqui aguentaria, Jesus orou de qual forma? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Né? Quantos momentos a gente está que a gente pedia a nossa vontade, a gente pedia para afastar, mas era uma preparação de Deus, né? Era um momento que a gente precisava viver, né, para se fortalecer, para atingir um objetivo maior, para nos formar como pessoas, né, para nos moldar. E naqueles momentos de prova, a primeira coisa que a gente faz é: "Ó Deus, não aguento mais não. Tira isso de mim. Me faz passar por essa tormenta". A gente não pensa: Deus me ensina com isso, sabe? Deus mostra o que que o Senhor quer, mostra a sua vontade, mostra qual é o objetivo dessa provação que eu estou passando, né? Se até Jesus, que era o Filho de Deus, o dos Reis, né? O Senhor dos Exércitos, abriu mão da própria vontade dele para se render aos planos de Deus, para se render aos planos do Pai. Quem somos nós para achar que a gente sabe o que é melhor, gente? Sabe? Quem somos nós para achar que a gente sabe a direção da vida certa, que a gente sabe o que que a gente vai fazer amanhã? Não, a direção tem que ser de Deus, sabe? Eu acho que o passo de intimidade maior é poder falar isso: não, Deus, faz a sua vontade, não faça aquilo que eu quero, me mostre o que que o Senhor quer. Né? Eu acho que é por isso que a oração é indispensável para o cristão, é indispensável para nós, né? Não como um canal de pedidos, mas como um espaço onde o nosso coração vai ser
ajustado, vai ser curado, vai ser realinhado ao de Deus, né? É um lugar que a gente vai se alinhar à vontade dos céus. Então, orar nos faz íntimos com Deus mesmo, sabe? A ponto da gente desejar aquilo que Ele deseja, sabe? O problema não é pedir, gente. Pedir é normal, a gente tem que pedir, até porque quem traz as coisas para a gente, obviamente, é Deus. O problema é a gente não aceitar a resposta, sabe? Muitas vezes a gente pede, a gente não está preparado, a gente acha que está e não aceita o não de Deus, entendeu? Aí quando não vem, não, é o inimigo que ajuda na minha vida, né? Muitas vezes pior, não, fizeram até macumba para mim. Não, gente. 99% das vezes é Deus tentando te ensinar alguma coisa, sabe? E você está repreendendo o ensinamento de Deus. A primeira coisa que a gente tem que parar, orar e pensar e pedir é isso: Deus, o que que eu vou aprender com isso? Me ensina, faz, age, né? O que que eu posso tirar de lição disso? Né? À medida que nós alinhamos nosso coração com Deus, os nossos desejos passam a ser parecidos com os deles, né? Com os dele. Aí que a gente começa a entender, né, que mesmo as respostas mais difíceis, né, mesmo os momentos mais delicados, quando vêm de Deus, sempre são para o nosso bem, né? A gente começa a entender que a vontade de Deus é perfeita. E é aí que a intimidade acontece, sabe? Então a oração ela tem que ser a ferramenta, a ligação, a oração tem que ser a base nossa mesmo, sabe? Então, o passo mais importante de hoje é esse, a oração. Ore mesmo sem vontade. O passo 10 é a sua base para criar uma intimidade maior com Deus. É a sua base para escutar o que Deus está falando, né? Para entender aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E então, passo 10, ore, mesmo sem vontade, ore. Esses foram 10 passos simples, mas que podem transformar, né, a nossa vida. Então, antes de encerrar mesmo o devocional, eu queria fazer um convite sincero para cada um que está aqui hoje, né? Que hoje seja o início de um compromisso real entre nós e Deus, que seja o início de uma busca, de uma intimidade maior com o Pai, sabe? Um compromisso mesmo que nós fazemos entre nós de proximidade, de presença, de intimidade verdadeira, né? Que a gente siga esses passos com coragem, com constância, né? Porque mesmo que pequenos, mesmo que às vezes de forma imperfeita, cada passo na direção de Deus é um avanço, gente, é um avanço na nossa fé, sabe? E que nesse processo, uma coisa muito importante que eu ouvi na minha igreja mesmo, foi que a gente deve anotar nossas orações, sabe? Anotar nossas promessas, anotar aquilo que a gente pede mesmo, porque às vezes Deus dá, a gente finge que não vê, sabe? Deus tem agido cada coisinha, né, no nosso dia, que às vezes não é gigantesca, mas é o mover de Deus, e a gente esquece que Deus tem feito coisas pequenas na nossa vida que se tornam grandes lá na frente, né? Então, acho que anotar as nossas orações, nossos pedidos, é um passo que pode fortalecer mesmo o nosso coração, sabe? Fortalecer e nos diz que as respostas não vierem ou demorarem, ou vierem de forma diferente que a gente espera, a gente vai estar preparado, a gente vai entender que Deus tem feito, né? Que Deus tem agido todo dia na nossa vida. E acima de tudo que a gente seja humilde mesmo, né? Para reconhecer a vontade de Deus. Que a gente seja humilde para
reconhecer aquilo que Deus fala pra gente, não aquilo que a gente quer escutar, sabe? Acho que mesmo quando a gente não entender, né, o nosso desafio, mesmo que a gente não entender a resposta que a gente recebeu, que a gente entenda que continua sendo boa, que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, sabe? Que às vezes nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. E quem sabe que é o melhor pra gente, além de Deus? Então a gente tem que confiar mesmo e entender que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, gente. Né? A vontade dele é realmente perfeita, né? Deus te vê, Deus te ouve, né? Deus caminha com você no dia a dia. Só que ele quer que você caminhe com ele também, né? Deus te quer perto todos os dias. Então, firme um compromisso de intimidade com Deus, né? Faça firme esse compromisso entre você e Deus, não precisa ser com a gente, não. Firme esse compromisso por você. Eu tenho certeza que coisas maravilhosas e emocionantes vão acontecer na sua vida. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu estou muito feliz hoje de trazer essa palavra para a gente, porque é uma coisa que até eu preciso me policiar, sabe? É uma coisa que eu preciso também seguir. Então, foi algo mesmo para que a gente siga junto, para que a gente caminhe junto e entenda que o primeiro passo é a intimidade com o Pai. Depois, tudo aquilo que Ele preparou, a gente vai conseguir acessar. Tá bom? Obrigado, gente. Na palavra de Deus mesmo fala, né? Buscai primeiro ao reino dos céus e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Então, já deixa ali o ensinamento claro para a gente que sem essa intimidade a gente não tem acesso a nada. Eu até brinquei outro dia aqui no devocional falando assim, gente, apesar de eu ensinar vocês que Deus vai nos dar acesso ao novo tempo, ao novo propósito, a tudo que Ele quer dar para a gente, que a gente não busque a Ele somente por isso, que a gente busque porque Deus é Deus e a gente precisa viver com Ele para Ele, porque Ele nos criou para isso. Mas que a gente entenda isso. E, claro, as bênçãos virão. A gente tem que viver nesse aguardo, no aguardo da promessa, mas sem focar apenas na promessa. A gente tem que focar no alvo, que o alvo é Cristo. Muito feliz, né? Se você está falando que você está feliz, imagina eu. Não era para você contar o testemunho tudo, mas já que você já contou, você vai contar. Para mim, é muito importante isso, porque quem está aqui acompanhando hoje, a gente deve ter aí umas 12 pessoas, a gente teve mais pessoas que já saíram, tem a Simone, que eu queria que a Simone estivesse aqui, que mais ansiou por esse momento. Gente, é que se aconteceu isso na vida do Pedro, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Por quê? O Pedro, há um ano atrás, resumindo assim bem rapidinho, porque quem estava no Recente a Chama tem esse acesso. Quem não estava no Recente a Chama não sabe. Mas resumindo de forma bem tranquila, é que há um ano atrás o Pedro não era essa pessoa. Um ano atrás eu falava com o Pedro assim, amigo, Deus precisa curar essa ferida, né, com a igreja, que assim, a gente prosseguir mesmo, ele vai curar onde está na nossa dor. A resposta era sempre a mesma, viagem para mim não. Aí eu lembro que quando a pessoa aqui, eu penso o seguinte, né, depois que eu estudei terapia, que eu entendi o verdadeiro significado daquele ditado, né, água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. Ele nunca tinha feito sentido na minha cabeça, e até eu entender isso, que era com perseverança, com calma, que a gente ia ali jogando a pedrinha, que ela ia batendo, uma hora ela ia furar. E foi esse processo com o Pedro. Para quem está aí, né, escutando, acha que o Pedro deve dominar a palavra, nossa, o Pedro é uhul. Não, gente, é a segunda vez que o Pedro está falando, tá? Não estou desmerecendo ele, não. Eu estou mostrando para você que a intimidade, ela nos dá uma capacidade muito forte. Ou seja, você não precisa ser uma pessoa que domina a Bíblia para falar do amor de Deus.
Porque a partir do momento que você vive essa intimidade, o Espírito Santo vai estar sobre você. Eu não era essa pessoa para estar aqui à frente de um devocional que acontece de segunda a sexta-feira, não. De um grupo que, quando eu conversei com o Pedro, quando o Pedro tomou essa decisão de mudança, eu falei, agora eu preciso que você caminhe comigo, porque Deus tem um propósito para a gente, e é muito maior do que eu posso imaginar e do que você pode imaginar. Então, agora ele vai nos preparar, vai nos capacitar. E foi a hora que ele falou comigo assim, agora você está preparado? Eu falei, não sei, mas eu vou. Se eu me capacitar, eu tô indo. É difícil, é louco? Eu vou me abdicar de tudo e vou fazer. Então, ele falou assim, então agora é hora de crescer. Isso aqui não tinha nem nome. Era propósito de jejum e de oração, onde a gente juntava, orava cada um no seu canto. Eu não gostava, eu falava devocional. Gente, com tanta gente famosa que faz devocional todos os dias. Eu vou fazer devocional para quem? Então, a partir do momento que você vive a intimidade, o seu processo ele vai ser transformado. Então, use hoje esse testemunho do Pedro, tanto a palavra que ele trouxe aqui para vocês, que isso seja no coração de vocês um solo fértil para que isso gere bons frutos, mas use também a história dele, que há um ano atrás queria fugir, e eu brinco muito, o escolhido não tem escolha, se Deus escolheu você, se ele te deu um sonho, vai acontecer mesmo se você fugir. Então, eu pegaria essa parte do livre-arbítrio, que é uma mentira, que ele só vem para adiar a nossa promessa, acorda para a vida, porque se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Então, acorda para que você viva, toma essa decisão de estar aí, de entregar a sua vida para ele, e não se preocupar. Eu não falo em público, eu também não, e muito menos o Pedro. Morro de vergonha, pode não parecer, mas eu morro de vergonha. E hoje eu tenho vários projetos. Inclusive, eu dei uma pausa em um para poder fazer com que esse aqui crescesse, foi o Deus que Deus me pediu, mas a gente dava palestra lá para 70 mulheres uma vez por mês. E olha que eu sou tímida. Moisés foi a mesma coisa, Moisés não conseguia falar, Deus não levou, pôs Arão do lado dele. Ele começou a falar para Arão falar para o povo e falar para o rei do Egito lá, para o faraó. E depois ele estava o próprio Moisés falava. Então a intimidade que você vai ter vai te levar a lugares que você jamais pode imaginar. Pedro, um ano atrás, viaja em mim não, Zé. Eu não vou esquecer nunca essa frase. Aí eu lembro que no dia que ele virou para mim e falou assim, Lívia, a cura que eu precisava era a minha cura com Deus. O perdão que eu precisava era o perdão entre eu e o Pai. Uma experiência que nós vivemos juntos numa imersão. Então eu quero ir numa igreja. Gente, eu não consegui conter minha boca, não. Eu podia ter sido paciente e ter guardado aquilo para mim. Eu já logo soltei, porque quem me conhece sabe que eu sou agitada. Quando eu vejo, eu já falei, eu não consigo guardar as promessas para mim. Eu já olhei para ele e falei assim: pois é, amigo, então você vai ser pastor, né? Você vai poder trazer de volta as pessoas ao primeiro amor. Ele regalou o olho e falou assim: vamos com calma. Assim, eu só tô querendo ir na igreja. Não viaja, não, Zé. Calma. Aí eu falei, eita, falei demais. E aí eu falei, não, mas é isso mesmo, né? Deus já tinha falado isso pro meu coração. Aí eu lembro que um dia ele falou assim, não, a pessoa que eu mais identifiquei foi o fulano de tal. Aí eu falei, o pastor? Aí ele, não, Zé, o fulano de tal. Eu falei, pois é, fulano de tal é pastor, e ele traz as pessoas de volta ao primeiro amor e resgata casamentos. Aí ele, não, você tá zoando. Eu falei, vai lá no perfil e pesquisa. Ou seja, Deus só confirmando com ele que tudo que eu tinha falado era verdade. Aí ele quis fugir. E no último Reacende a Chama, um mês atrás, ele já começou a palavra falando assim, então, eu sei que hoje Deus me criou para ser pastor, eu vou ser pastor e vou trazer de volta o povo ao primeiro amor. É simplesmente isso. E se você está aqui, não foi por acaso, não foi, eu decidi entrar. Não. Foi porque Deus escolheu você para que você estivesse aqui, nesse momento, no aqui, no agora. Porque Ele está pedindo você uma intimidade para que você vá para um passo, né? Dê um passo ainda maior. Não sei o que você está vivendo, não sei o que está acontecendo, não sei o que Ele tem para você. Mas se você está aqui hoje, é porque vai estreitar um pouquinho o caminho.
Um pouquinho. Mas ele quer viver com você essa intimidade. Ele está convidando você para viver essa intimidade. Você quer orar, Pedro? Quer fazer oração? Posso orar? Eu vou deixar o Pedro orar para a gente poder finalizar. Já quero agradecer a vida de todos vocês. E nada melhor do que deixar na mão dele, né, gente? É tudo dele, é por ele. E vocês não imaginam como é que está o coração da mentora aqui. Fica feliz demais da conta. E espero que em breve também a gente receba testemunho de cada um de vocês, tá? Boa noite, que vocês façam uma extraordinária noite. E vamos orar juntos. Você vai fechar os seus olhos aí, você vai orar e interceder juntamente com a gente, porque não adianta você só receber a oração do Pedro, não. Você tem que estar no mesmo espírito, clamando por aí. Então, sempre que eu chamo, eu falo, vamos orar. É convidando você a estar orando aí também, a clamar, intercedendo, seja em voz alta, seja em voz baixa, seja naquilo que você quiser. Mas feche seus olhos enquanto ele ora por você, ore também. Gente, queria agradecer antes de encerrar a presença de cada um, agradecer a oportunidade, né, de trazer, principalmente agradecer a Deus, né, porque Ele tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, né, não só na minha. Então, acho que o agradecimento é a porta de tudo. E vamos orar, feche seus olhos, deixe de coração aberto e faça essa oração também, né? Mostre para Deus aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa ser tratado pelo Pai, né? Para que nós possamos dar, né, um passo a mais na intimidade, tá? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima e vamos orar. Deus, Pai, eu agradeço por mais um dia, Pai, por mais uma oportunidade da sua presença. Agradeço porque o Senhor tem feito maravilhas, Pai. O Senhor tem agido de forma tão linda na nossa vida e que o Senhor continue, Pai, mostrando a sua mão para a gente, né, nos abençoando de forma que a gente nunca imaginaria que acontecesse. Que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria, nos dando direcionamento, para que a gente possa buscar aquilo que a sua vontade quer para a gente. Não os nossos desejos, as nossas necessidades, não aquilo que a nossa carne pede, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor continue nos dando essa direção, para que a gente possa acessar o extraordinário de Deus. Então, que o Senhor continue cuidando da gente dessa forma tão amorosa, né? Nos ensinando, nos guiando a cada dia, a cada passo, e que a gente possa acessar um novo nível de intimidade com o Senhor, né? Que a gente possa estar mais próximo com o Senhor a cada dia, a cada momento, né? Que o Senhor nos faça refém mesmo da sua vontade, que o Senhor nos faça confiar a cada dia mais, esperar a cada dia mais, que a sua vontade é perfeita, a gente já sabe, mas que a gente possa confiar nisso a cada dia mais, que a gente possa se aprofundar mais. E que o Espírito Santo do Senhor transborde através da gente, né? Que a gente seja reflexo mesmo de Jesus, reflexo de Deus, não só na nossa igreja, mas no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Que a vontade de Deus, que a vontade do Senhor seja primordial na nossa vida, tanto dentro e fora da igreja, tanto nas nossas obras, quanto fora dela. E que o Senhor nos dê essa humildade de escutar a sua voz, que o Senhor nos dê a humildade de entender o nosso momento e que o Senhor continue caminhando com a gente, porque sozinho nós não conseguimos mesmo. É só pela misericórdia do Senhor, é só pelo cuidado do Senhor. Então, nesse dia, nós temos que agradecer, Deus, porque a sua mão tem agido nas nossas vidas.
e que o Senhor prepare um caminho muito bonito para o nosso reacende desse fim de semana, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida que vai estar presente, que Deus abençoe as nossas bocas, os nossos atos, para que o Senhor fale através da gente, porque o Senhor sabe que a gente não tem feito nada por nós. É tudo pela sua honra, é tudo pela sua glória. E que seja assim daqui em diante. Que o Senhor continue reacendendo e alimentando essa chama, essa fogueira mesmo que arde no nosso coração. E que a gente não seja nada além de instrumento na sua mão, Senhor. Que o Senhor nos modele, que o Senhor nos cure, né, nos cuide, para que da nossa boca saia aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que a gente sabe, não aquilo que a gente quer, mas apenas que nós façamos a sua vontade. Essa é a nossa oração, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe a semana de cada pessoa presente nesse devocional. E que seja uma semana de respostas mesmo, que seja uma semana de cura, uma semana intensa, uma semana de maior intimidade com o Senhor. Essa é a oração que a gente faz em nome de Jesus, Pai. Continua caminhando com a gente. Amém. Eita, Glória. Obrigado. Né? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E é isso. Quero agradecer mais uma vez, gente. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato com a gente, tá? E fiquem com Deus. E até amanhã, para quem for participar do nosso devocional amanhã. E para as outras pessoas, até a próxima, se Deus quiser. Daqui a uns 15 dias, Pedro volta trazendo para a gente uma palavra, tá, gente? Porque vai ser uma semana eu vou trazer uma semana ele, porque agora eu sou assim. Quem anda comigo é obrigado a andar comigo, quem anda comigo é obrigada a fazer as coisas. Então, eu boto o povo para frente. Então, tá aí, daqui a uns 15 dias, Pedro está aí novamente com a gente, trazendo uma palavra para avivar o nosso coração. Fiquem com Deus, façam uma extraordinária noite e até a próxima.